Olá, que a paz do Mestre Jesus esteja conosco por esse maravilhoso universo de Deus. Nós vamos continuar o nosso estudo sobre obras póstumas, a leitura de alguns comentários desse discurso, e é interessante nós lembrarmos de uma frase do Mestre. Ele dizia assim: a educação, se bem compreendida, é a chave do progresso moral, no progresso moral. Então sua vida, ela se pautou nisso, e ele se preocupou, antes de se dedicar ao espiritismo, nisso. Se preocupou em primeiro conseguir uma boa educação para si próprio e também de fornecer aos outros essa educação. E a gente vai poder observar a partir de agora, e alguns relatos de sua vida, como ele viveu isso. Sim, porque quando olhamos para a vida dos grandes mestres, nós percebemos que eles não falam, apenas eles fizeram muito mais. Então, dotado de uma inteligência notável e atraído para o ensino pelo seu caráter e suas aptidões especiais, desde a idade de 14 anos, ensinava o que sabia àqueles colegas que tinham compreendido menos que ele. E foi nessa escola que se desenvolveram as ideias que deviam vir mais tarde colocá-lo na classe dos homens de progresso e dos livres pensadores. Aqui nós já começamos a observar a prática de vida de Kardec, uma preocupação com o próximo, uma preocupação com a caridade. Não queria aprender só para ele, né? Mas ele, desde os 14 anos, ele já fazia o bem, no sentido de levar a educação àqueles que sabiam menos que ele. Ele era um tutor, um orientador, um ajudador de seus amigos, que não tinham a mesma capacidade intelectual que ele. Continua ali no discurso, que diz assim: nascido na religião católica e educado, porém, no país protestante, os atos de intolerância que teve de suportar sobre esse assunto fizeram logo cedo conceber a ideia de uma reforma religiosa, na qual trabalhou em silêncio durante longos anos, com o pensamento de chegar à unificação das crenças. Mas faltava o elemento indispensável para a solução desse grande problema. Até viveu no momento de transição de uma religião que dominava, que é a religião católica, para o protestantismo. Ele viveu nessa fase de transição e ele foi vítima dessa contradição, desses problemas, dessas dificuldades de mudança. E depois ele enfrentou uma dificuldade ainda maior quando codificou a doutrina dos espíritos e trouxe uma nova religião para a humanidade, né? Ele trouxe, então, o espiritismo, ele veio mais tarde fornecer e imprimir uma direção especial. Seus trabalhos, terminados seus estudos, ele veio para a França, conhecendo a fundo a língua alemã, traduziu para o alemão diferentes obras de educação e de moral. E é o que é característico as obras de Fénelon, que o haviam particularmente seduzido. Ele era membro de várias sociedades eruditas, entre outras a Academia Real de Arras, que no seu concurso em 1831 distinguiu-se com uma exposição notável sobre a questão. Qual é o sistema de estudos com mais harmonia com as necessidades da época? Vejamos uma frase que há pouco lembramos, que a educação, se bem compreendida, ela é a chave do progresso moral. Toda a sua vida
estava voltada para a questão da educação e de uma educação superior, de uma educação que se preocupava com o próximo, com o sentido, com o desenvolvimento da sociedade da época. De 1835 a 1840, fundou em sua residência, na Rua Sérvias, cursos gratuitos, onde ensinava química, física, anatomia comparada, astronomia e outras matérias, empreitada digna de elogios em todos os tempos, mas, sobretudo, numa época em que o número reduzido de inteligências, nesse caminho, observamos, mais uma vez, a preocupação com a caridade. Veja bem, ele não tinha uma condição financeira superior, fazia o bem, fazia cursos, ensinava gratuitamente, porque entendia que essa era a sua missão, constantemente ocupado em tornar atraente os interesses, o sistema de educação. Inventou, ao mesmo tempo, um método engenhoso para ensinar a contar. E também um quadro mnemônico da história da França, tendo como objetivo fixar na memória as datas dos acontecimentos marcantes e descobertas que ilustram cada reino. Então, nessa primeira fase do discurso, nós percebemos a existência de um educador por excelência, de um educador que se preocupava efetivamente de ajudar a sociedade numa época em que a educação era restrita, era privilégio dos ricos, a todas as pessoas, inclusive ele fazia isso, a todas as pessoas, e fazendo isso também cursos para os pobres. Entre suas numerosas obras de educação, nós citaremos o seguinte: o plano proposto para o melhoramento da instrução pública, curso prático e teórico de aritmética, segundo o método Pestalozzi, para uso dos professores e das mães de família, gramática francesa clássica, manual de exames e os certificados de capacidade, entre muitos outros, que o autor traz para nós ao conhecimento. E ele termina essa primeira fase que nos compete fazer, um comentário que hoje recomendo que todos continuem, todos continuem assistindo às outras gravações que nós vamos fazer, porque comentários e outros serão feitos sobre esse discurso. Então, a parte final, ela diz assim: antes que o Espiritismo viesse popularizar o pseudônimo de Allan Kardec, ele soube que era como se vê, ilustrasse nesses trabalhos de uma natureza completamente diferente, mas tendo como objetivo esclarecer as massas. É interessante, gente? E uni-las muito mais à sua família e ao seu país. Então, nesse momento, o educador, o homem que sabia que a educação, ela é aquela mola mestre, é o sustentáculo da transformação. Sim, porque temos que avançar no aspecto intelectual. Nós temos que avançar no aspecto intelectual e moral. Mas o aspecto intelectual, ele é muito importante também, Então, ele se dedicou nessa primeira parte da vida dele, nessa grande primeira parte, que a partir dos primeiros 50 anos de Kardec, a esse trabalho de educação. Trabalho esse que vai dar sustentação para os anos finais de sua vida, para que ele pudesse fazer a codificação da doutrina dos espíritos. Olha que interessante, para que ele pudesse ainda mais exemplificar o seu comportamento pelas suas atitudes, pela sua, como eu posso dizer, pela sua perseverança, pela sua coragem, pela sua fé,
porque enfrentou uma sociedade que tinha predominância católica, que nascia ali o protestantismo, que ainda não estava consolidada. Ele teve a coragem de defender uma nova religião, uma religião que foi aviltada, que foi perseguida, que foi desacreditada, né, por quase que toda a sociedade da época. Então, esse homem, meus irmãos, esse homem, esse espírito superior, esse missionário, ele pode e com certeza vai nos trazer muita reflexão no sentido de nós olharmos para as coisas que ele produziu, para a preocupação dele de buscar a verdade, para a preocupação dele de trazer uma união entre a razão e a espiritualidade, entre a ciência e a religião. Vamos olhar para ele no sentido de buscar o exemplo para nós, outros aqui, que ainda estamos infelizmente tão atrasados e que precisamos aproveitar a encarnação, nós precisamos aproveitar esse momento, essa grandiosa dádiva presente, né? Que Deus nos deu, a encarnação, para olharmos para esse mestre como Allan Kardec, como Leon Denis, como Jesus, nosso mestre amado, e nos encontrarmos o modelo que Jesus é, não? Jesus é nosso modelo guia, a orientação segura para aproveitarmos a nossa encarnação. Então, olharmos para esse mestre para nós fazermos o melhor aqui na nossa encarnação, aproveitarmos os nossos momentos. Tudo, né, gente? Aproveitarmos aqui o que nós estamos fazendo. Então, vamos aos estudos, que Jesus nos abençoe sempre, muitos estudos, muitas reflexões. Que assim seja, graças a Deus, gente.